Boa tarde, eu sou a Raquel, tenho 36 anos, sou mãe da Martina e da Alice e tenho esse projeto para uma maternidade mais leve desde junho. Esta é a 21ª live que acontece dentro deste projeto, trazendo sempre um profissional para conversar sobre temas diversos relacionados à área da maternidade. E hoje o nosso assunto, a pedidos de várias mães, são brincadeiras e brinquedos pedagógicos. Primeiro, levando em consideração que muitas mães já estão sem ideias do que fazer com seus filhos nessa pandemia. E segundo, porque chegando verão, férias, né? Água, o que brincar, o que estimular. Então, hoje o nosso bate-papo é sobre isso, com dicas sobre a importância das brincadeiras para as crianças aprenderem, com a pedagoga Gabi. Vamos chamar ela, vamos ver se ela já está chegando daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente vai falando sobre o projeto. Vou fixar aqui também o nosso comentário, que seria o assunto, para ninguém ficar com dúvida sobre o que está se tratando, né? Brincadeiras pedagógicas. Nossa convidada já chegou. Pedagógicas. E lembrando sempre que as nossas lives são gravadas, né? Elas ficam gravadas no feed aqui do Instagram e também agora no canal do YouTube. Para uma maternidade mais leve, a gente tem disponível aí todas as lives para o maior número de pessoas, considerando que muitas delas ainda não têm um Instagram, né? Então a gente abriu esse canal aí para dar esse acesso maior a essas pessoas. Então, lembrando a todos que quem quiser fazer perguntas ou comentar, simplesmente escrever aqui no comentário, fiquem à vontade, ou fazer um ponto de interrogação, que seria pergunta. O Avião de Papel encaminha essa live para mais pessoas, ou seja, uma amiga, uma vizinha, né, um parente que está precisando participar e saber mais sobre esse tema, você pode clicar aqui no aviãozinho. Ou também, que é muito bom para divulgar a live, para aumentar as curtidas, é esse coração aqui. Então, quanto mais vocês apertarem no coração, mais pessoas vão serem avisadas e poderem ser engajadas nessa live que está acontecendo hoje, no dia 28 de novembro, às 2 horas da tarde, aqui no meu perfil do Instagram, ficando gravada no feed e também depois ela podendo ser assistida no YouTube também. Vamos esperar mais pessoas que entrem nessa live para a gente começar o assunto, né? Várias mães aí estão terminando o almoço, terminando de fazer seus bebês nanarem. E a gente espera mais pessoas para interagir com a gente. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o nosso roteiro, que a gente sempre prepara um roteirinho de perguntas, só para não perder o hábito, né? E vou apresentando então a Gabriela Prado. Vou agradecer aí o pessoal que está entrando, Isabelle, a própria nossa convidada. A Gabriela Prado, ela é psicopedagoga, mãe do João, né? Formada em Pedagogia e Letras pela FURG, é pós-graduada em Psicopedagogia e é mestre em Educação. Professora e coordenadora da Educação Infantil no público e no privado, contadora de histórias e trabalha também com a formação continuada de professores. Ela é de Rio Grande, assim como eu, ela não sabia, né, que eu era de Rio Grande, mas depois da pandemia eu brinco que todos os meus convidados vão ser convidados para a gente se encontrar e se conhecer pessoalmente, porque às vezes acontece com a pandemia, isso é uma facilidade, ao lado bom, né? Que as pessoas vão indicando umas às outras e juntos trocando essas ideias. Estou mandando convite lá para Gabriela e a gente já começa a nossa live devagarinho aí, conectando. Olá! Buenas Olá, tardes. Tá me boa escutando tarde, bem? pessoal. Boa tarde, Raquel. Obrigada pelo convite. Estão me ouvindo Eu que direitinho? agradeço. Tá tudo ótimo, tudo Tá perfeito. certo. Eu só tava esperando um pouquinho, porque é normal, né? Depois do almoço, o pessoal se atrasa um pouquinho, só pra gente não começar e o pessoal não perder. Mas devagarinho a gente vai começando. Ó, a Eduarda Porciúncula, acho que deve ser pelo teu lado aí, alguma seguidora ou Sim, sim. paciente barra professora. Fica à vontade, viu? Pode rolar aí, ver quem tu conhece, já começa a dar teus ois, Gabi. Que eu tô Pode devagarinho aqui deixar. começando. Eu estava mais ou menos te apresentando, mas eu não sei se tu quer falar alguma coisa mais ligada ao nosso tema, ou se a gente já pode começar devagarinho pelas perguntas. Fica à vontade. Obrigada, né, por aceitar o convite, essa disponibilidade no sábado caloroso aqui em Rio Grande, né, calorento, abafado, mas é até bom, Muito. é até bom esse horário. Eu estava fazendo as lives sempre às 4 da tarde, porque às 4 da tarde meio que ficava no meio, né? Assim já emenda, termina o almoço, já faz a live e já fica livre para fazer o que precisar fazer, né?
Ó, a Eduarda botou aqui que tá muito ansiosa. Tá todo mundo ansiosa aqui. Oi, Duda! Que bom te Deixa eu ver acenar aqui. aqui para algumas pessoas. Fica à Nossa, já me vontade, a palavra é apresentasse, né? tua. Eu sou professora, eu trabalho com educação há 18 anos, já atuei em todas as áreas de educação, mas o meu maior desafio de educação está sendo a maternidade. Eu sou mãe do João, ele tem 2 anos e 5 meses, é um menino muito esperto, inclusive eu escolhi ficar aqui no quarto dele, que é um lugar cheio de Ótimo, lindo brinquedos, esse coisas quarto. que a gente brinca bastante, né? E fico muito feliz em poder participar e dividir um pouquinho da minha experiência, do que eu sei, e ouvir também as mães, né? Que assim como eu, porque uma coisa é a gente ser professora e ter o saber de professor e usar ele na sala de aula para pensar brincadeiras, e outra coisa é a gente ser mãe, porque os nossos alunos estão, as nossas crianças estão com a gente 4 horas ali, aquele momento. Quando a gente é mãe, para dar conta dessa brincadeira e administrar isso de forma produtiva, é muito difícil. Porque a O próprio rotina nos cansaço, consome, né, né? Gabi? Já chega em casa mais tarde, já emenda a janta e o banho, né? Milhares de E tu tem coisas. toda a demanda para conta para casa e a gente, né, não tem o profissional atuando, a gente é mãe, a gente não é professora, eu digo pela minha experiência, né? Então é muito Sim. diferente a gente, quanto professora, para fazer um trabalho e dentro de casa, com a rotina, com toda a demanda que ser mãe, né? Até tu colocaste uma Mas frase ajuda essa. muito, né? Ajuda muito, né? Tu consegue Ah, levar a teoria e muitas práticas e experimentar em casa com antes de levar certeza. também para a sala de aula, né? Ajuda tudo. E a gente, e quando uma professora é mãe, quando tem uma professora que ainda não é mãe, nasce essa mãe, ela também muda muito a visão de como ela vai orientar as mães, porque eu fui por muito mais tempo professora, né? Então a minha visão sobre a forma que eu orientava as coisas que eu dizia hoje, quando eu assumi o papel de mãe, eu dizia, nossa, mas eu queria que essas mães fizessem milagre, eu queria que as coisas fossem perfeitas, Sim, e a gente sim. sabe que não existe perfeição no Tanto universo da o maternidade. lado positivo, digamos, quanto o negativo, né? Porque tu te encontra com outro Tudo, olhar, outra maturidade, né? Uma coisa é com tu, não que certeza. tu não goste dos teus alunos, mas uma coisa é tratar os alunos, que são filhos dos outros, né? E tratar o teu filho, né? Com certeza. Tudo, o lado positivo e o lado negativo. A intimidade que a gente tem com o filho da gente é diferente, né, do que a gente tem com a criança na sala de aula. Mas uma coisa Sim, complementa a outra. Ajuda, não vou mentir, ajuda muito ser professora de criança pequena quando a gente se torna o mãe. Assim, olhar, já dá né? uma O ficar atento segurança em maior. algumas Talvez coisas, quem né? seja de outras áreas leve um susto maior ainda, né? A gente que já Pior, trabalha com criança pequena já está mais acostumado. Mas com então certeza. é Ó, isso, fica à vontade. Essa é a primeira live que eu participo nesse formato. Geralmente as lives que eu participo são direcionadas para as crianças, né? Com contação de sim. história, com brincadeiras, com coisas da escola, das escolas onde eu trabalho. Então eu vou me estreando aqui, né? E agradeço o convite. Obrigada. Ó, o Felipe Valerão disse que tem uma mãe professora e não imagina nada melhor. E colocou Eu aqui que todo também. sábado uma convidada melhor que a outra. A minha mãe também, minha mãe é pedagoga, deu aula bem pouco, né? Ela seguiu mais na supervisão escolar, mas ela puxa muito pelas gurias e auxilia muito, né? Ainda mais essa pandemia louca, né? Que não acaba, né, Gabi? E aí Sim. as mães, Aí, não, aí tá Raquel, mais vamos. interessante ainda. A rotina da maternidade tá realmente sendo muito puxada para todas as mães, mães professoras mais ainda, Mais ainda né? que tem que fazer Mas tudo em casa, no mesmo ambiente. tudo junto, né? Aí não há uma separação É, tudo se do quando ele mistura. começa a profissional, quando ele começa a mãe, que não tem como isso, né? Vai nos consumindo. Sim, e a ideia para quem não está acompanhando o projeto, né, quem chegou agora, é trazer. Eu tenho um grupo no WhatsApp de mães, até queria te convidar, depois se quiser participar, eu te adiciono lá. Adoraria, obrigada. Mãe de todas as idades dos bebês, assim, que a gente troca muita ideia, que era isso, trazer dicas, né? Eu não tenho mais ideia, ou eu não sei por onde começar, ou eu não tenho paciência de brincar, por onde eu posso começar, quais as dicas, qualquer coisa que a Gabi falar hoje, com certeza vai melhorar a vida dessas mães aí que estão atarefadas, umas com home work, outras não estão trabalhando, não sei qual é a pior situação. Mas eu acho que qualquer palavrinha que tu der já vai dar um ânimo melhor pra gente aqui. Pra mim também, né? Tô Vou trazer o entrando possível nessa para roda. deixar vocês bem criativas, bem Isso. inspiradas, né? E conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Sim, fiquem à vontade, então, para comentar. Eu estava falando no início, né? Quem quiser comentar aqui direto, quem quiser botar no ponto de interrogação, quem quiser encaminhar essa live para mais gente, é nesse aviãozinho de papel aqui. E o coração, apertem muito no coração aí que essa live chega para mais gente. O Instagram não consegue entregar para todo mundo ao mesmo tempo. Então, vamos comentando aí, vamos interagindo. Então, a gente começa
o papo com a grande pergunta de início, né, Gabi? Tu acredita que a gente pode ensinar brincando? Eu acredito piamente, isso é uma verdade absoluta para mim, na minha profissão, e eu vejo também na minha experiência de maternidade, né? Tem se, nos últimos anos, né, a gente tem tido uma visão ampliada sobre isso. Antigamente, talvez quando a gente fosse pequena, a visão é que as crianças estão só brincando, e elas estão brincando, e é o papel de criança brincar. Hoje a gente tem cada vez mais mães e famílias e pais conscientes, né, de que aquela brincadeira é séria, porque aquela brincadeira está oportunizando a aprendizagem. E isso, pensando, né, no meu lado profissional, se configura e se consolida, digamos assim, quando a gente tem as diretrizes nacionais, né, porque a educação infantil, que é a etapa que eu mais atuo, ela tem um documento norteador a nível nacional, que são as diretrizes. E essas diretrizes, a partir de 2010, elas foram organizadas a partir de 2 eixos norteadores. Então, a gente tem que pensar a educação infantil, que é as crianças lá, os bebês, até os 5 anos e 11 meses, a partir de brincadeiras e interações. Esses são os 2 eixos, né, norteadores para a gente pensar e organizar as propostas da educação infantil. Dentro disso vem muitas outras coisas, mas eles são a base, são o maior. Então, as brincadeiras, elas são muito, muito importantes e elas vão oportunizar o desenvolvimento não só do cognitivo, que às vezes a gente pensa, eu vou levar esse joguinho para aprender matemática, ou vou fazer essa brincadeira para desenvolver a lateralidade, mas ela vai brincar, deixar brincar, intervir nas brincadeiras, observar a brincadeira, você vai perceber que essa criança ela está se desenvolvendo cognitivamente, foi isso que eu falei, ela está desenvolvendo o social, né? E ela está desenvolvendo o corporal. Então, são várias, e dentro disso, outras várias áreas, né, que vão sendo atingidas. A gente pode propor uma amarelinha, né? Pode brincar de amarelinha pensando que vai acertar lá nos números, mas a gente está desenvolvendo o corporal, está desenvolvendo a coordenação motora, está desenvolvendo o raciocínio lógico, está desenvolvendo a socialização, as regras, a compreensão, né, de jogo. Tudo isso dentro de uma simples brincadeira. Então, eu acredito e pauto meu trabalho, tanto na educação infantil, quanto meu trabalho materno, eu posso chamar assim, a partir das brincadeiras, né? No lúdico, a ludicidade. Acho que brincadeira é um termo bacana, mas o lúdico, que é o aprender com prazer. E para a criança, aprender com prazer é essa vibe de brincar, de jogar, né? Então, com certeza, é muito mais fácil. Lembrando que é brincadeira quando é prazeroso, né? Se a gente torna aquilo obrigatório, chato, ou, né, supõe que a criança, obriga a criança a participar, ou faz com que seja forçado, não seja natural, aí a gente já está quebrando o olhar de brincadeira, né? Aí deixa de ser brincar, de interagir. E é aquela coisa, né? A criança tá aprendendo muitas outras coisas que nem tá percebendo, né? Tu tá ali falando sobre outra coisa, colocando ela para participar, né? Colocando ela em contato com outras pessoas. E eu não sei hoje, mas eu tenho algo gravado assim em mim, de repente, de ter escutado quando eu era mais nova, quando eu não era mãe, de que, por que eu vou pagar a escolinha se a criança vai ficar lá brincando? Não é só brincar. Não, com certeza. Né? Ainda se tem essa visão muito forte. Né? De pensar, na verdade, não é nem só, e também é só, né? Porque ela só vai brincar, mas brincar é tudo. Não, e esse brincar direcionado com o olhar profissional do adulto, ele faz... Porque quem tem que saber da seriedade da brincadeira somos nós adultos, nós mães, nós professores. As crianças realmente elas vão brincar, elas não precisam saber que elas estão sendo estimuladas nessa área, na outra área, quando a gente propõe uma brincadeira. A gente, profissional, professor na sala de aula, vai perceber isso, vai captar as dificuldades, vai perceber as facilidades, os interesses e vai propor mais, né? Mas quem tem que saber isso é o adulto. Não adianta a gente querer pedagogizar a brincadeira para a criança, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem muito esse olhar de estar só... Ainda tem, está quebrando, eu vejo um avanço muito grande. Mas ele está só brincando, é só brincadeira. Mas o que aquela brincadeira está trazendo sobre o meu filho? O que aquilo está revelando sobre ele, né? Sempre que eu quero saber como é que eu estou como professor, eu mando as crianças, eu convido as crianças para brincar de sala de aula. Né? E geralmente as minhas crianças, elas batem palma, elas falam alto, elas gesticulam muito, porque a professora deles faz isso, né? Então, se a gente quer perceber... Exatamente, a gente olhar como é que está funcionando ali. É um retrato, né? A brincadeira, ela tem isso. A criança ela vai conseguir, em determinados tipos de brincadeira, refletir o que está no interior dela, né? Representar para o mundo
né? Que ele faz de conta o que ela vê, o que ela assiste, o que ela percebe, como ela sentiu determinada coisa. Às vezes ela vai desenvolver a questão da imaginação, da criatividade, dependendo do tipo de estímulo que for dado, do critério, isso, aquilo, né? Vai conseguir atingir aquilo e tantas outras coisas, porque é amplo, não somos gavetinhas, né? Sim, e é muito interessante, a minha menor, ela imita muito, né? Normal, tá na idade, é mais ou menos a idade do teu, um pouquinho mais velha, tem 2 e... faz 3 agora em dezembro, 2 e 11 já. E é a Maria Clara JP, né? Que ela sabe toda a entradinha ali. Eu sou Maria Clara, eu sou JP, é decoradinho, né? Muito engraçado. E imitando frases, né? De propaganda, porque é o que eles estão enxergando e de repente é o que eles querem alcançar, mas em termos da brincadeira, né? Essa representação. Ou de repente a gente se enxerga neles, alguma frase que a gente fala, eles imitam, né? Ou se tu bota eles para fazer uma brincadeira, como que eu expliquei, né? É o jeito que de repente ela vai reproduzir, né? E a gente consegue se ver bastante na brincadeira. Né? E se ele brinca mais ou brinca menos, também acaba refletindo no tipo de rotina de brincar que a gente oportuniza, né? Para as crianças também. Dos estímulos, isso é. E aí a gente tem aí um verãozinho chegando, né? As crianças presas em casa, com essas aulas loucas presenciais que ninguém satura mais, sem poder brincar com os amigos, né? Os pais trabalhando. E a falta de opções, né, de brincadeiras, ainda mais quem mora em apartamento, que é o meu caso, né? Não tem muito espaço, ou tu também não quer. Eu até gosto de estimular muito, mas fica naquele receio, será que vai sujar o sofá? Será que vai manchar, né? Existe isso, porque tu não tem espaço maior que um pátio, tu não tem... poderia, né? Eu compro muito papel metro, boto na sala, desenho, né? Mas você ficar ali olhando aquela canetinha, né? Sim, mas, nervosa, vai manchar meu sofá. Riscar a parede, né? Então, quais seriam essas dicas que tu daria nessa primeira pergunta inicial? Por onde começar para quem quer ter essas dicas e quer ter mais inspiração nessas criatividades? Então, e qual seria a principal delas? O start, assim, para começar e para se empolgar, os pais, né, no caso? Penso duas coisas bem importantes que a gente pensa quando a gente pensa em brincar na sala de aula ou pensar numa sala de aula que a gente consegue trazer para a nossa realidade da maternidade. Organização do espaço para brincar, independente se ele for grande ou pequeno, né? E uma rotina. Porque a gente não consegue brincar com os nossos filhos o tempo inteiro. Não tem como, ainda mais nessa situação que a gente está vendo. Não tem, ninguém consegue. E as crianças também precisam brincar sozinhas. E apesar da brincadeira ser muito importante, existem vários tipos de brincadeiras e vários momentos de brincar e de ludicidade. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar e tentar organizar é o espaço onde vai se brincar e os tipos de brincadeira. Bom, eu vou pensar numa rotina. Então, a gente não precisa ser uma rotina de minutos, de horário fechado, porque isso é impossível, a vida é cheia de imprevistos, a gente não consegue, né? Mas a gente precisa pensar numa rotina do brincar. Olha, hoje eu posso oportunizar uma brincadeira com água. Então, vai ter um dia na semana que vai ser com água. Um dia vai ser o dia da sujeira. Porque criança precisa se sujar e fazendo propaganda de sabão em pó, se sujar faz bem. Então, a gente precisa, né? Vamos lá. Né? Uma casa muito organizada, limpa, sem nem nada fora do lugar com criança pequena. Opa, eu já não tá brincando legal, porque criança faz bagunça. Já faz aquele diagnóstico, aquele raio-x. Construir como mãe. Porque eu chegava na casa das minhas amigas, quando eu não era mãe ainda, e algumas com criança pequena, eu digo, meu Deus, que bagunça. Como é que pode ter tanto brinquedo jogado assim, né? Como é que consegue? Mas isso faz parte, isso é saudável, as crianças estão brincando. O que não quer dizer. E aí a gente entra numa outra parte, que é também o trabalhar com as crianças, o organizar depois, porque isso faz parte da brincadeira. A brincadeira, ela tem uma sequência, eu inicio ela, eu vivencio ela, depois eu organizo, né? E isso faz parte do pensar a brincadeira e também é uma responsabilidade legal para dar para as crianças. Mas então, né? Estamos em casa, trancados esse tempo todo. O que a gente vai fazer? Pensa numa rotina que seja possível para ti, como mãe, como pai, como família, né? E organiza essa rotina, não com horários, não é se são tal horários, mas que a brincadeira ela esteja inserida em algum momento. E aí avalia que momento que tu vais poder permitir que a criança brinque sozinha, para desenvolver autonomia, para conseguir se virar, para conseguir não ter aquela dependência,
né, Para que os está pais sendo... conseguirem fazer alguma coisa que estão precisando, né? Então é aquele momento. Exatamente. E em que momentos tu vai conseguir te entregar por inteiro para aquela brincadeira? Que tu vai estar, né? Olha, não vai ser todos os dias, talvez, vai ser 2 vezes por semana, porque a gente não pode se culpar, você tem que fazer o melhor dentro das melhores condições que temos. Sim, sim. Então, um dia que tu vai conseguir participar da brincadeira, um dia que tu vai sentar e só olhar aquela brincadeira acontecendo, porque isso é importante, vai te dar pistas para outras brincadeiras, né? Do que gosta, né? Do que te estimula, né? Claro, perceber o que a criança está fazendo e um dia que tu vais direcionar a brincadeira. Existem essas 3 instâncias, né? A criança brincar sozinha, explorar sozinha, descobrir sozinha. Um adulto, né, que está observando isso para poder delinear o que ele pode tirar dali. A criança brincar com a intervenção de um adulto, né? Que isso vai fazer uma diferença. E essa intervenção pode ser solicitada, pode ser direcionada pela criança ou pode ser que o adulto dirija. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu estou numa sala de aula de 5 anos, uns anos atrás, e eles estão brincando de barraca. Então, os meninos construíram uma barraca, se dividiram bem por gênero, assim, a barraca deles num canto e as meninas na outra, e eu estou observando eles brincarem. Daqui a pouco, o menino desenha uma menina, que eles eram pré de 5 anos, não sabia escrever, e um deles risca o rosto, assim, tipo uma placa de proibido. Me pede uma fita e pendura. E eu tô quieta olhando. Elas não tinham nem visto, estavam brincando na barraca e bota a panelinha, e eles lá brincando do outro lado. Uma delas saiu da barraca e viu aquela placa. Mas assim, olha, eu gostaria de ter tido uma câmera nesse momento, porque a percepção da ofensa que ela levou quando ela viu aquela placa, e não tem a intervenção do adulto, são 20 crianças brincando sozinhas e eu olhando só. Ela veio até mim e pediu uma intervenção. Porque aí a gente tem que ter essa mesma... Quando é que eu posso intervir? Ou né, quando é que eu vou deixar a criança fluir sozinha? Prof, escreve para mim aqui. Proibido meninos. Claro, e aí eu fui lá e escrevi proibido. Não, mas me ajuda. Aí já comecei a puxar para pedagogizar. Mas como é que escreve proibido mesmo que só não tem? Era um pré de 5 anos. E aí a gente botou proibido meninos. E aí foi instaurada uma guerra que a gente teve que conciliar, né? Mas são olhares de quando intervir, quando é que é necessário, quando eu posso deixar brincar sozinho, quando eu posso só dar estímulos. Pensando lá, né, que organizei uma rotina legal de brincadeira, ó, tais dias a gente vai brincar, né, e organizei um espaço. Esse espaço pode sujar. Gente, às vezes é um apartamento muito pequenininho, vai para dentro do box. Aqui, meu filho, é um lugar de sujar de tinta, né? Não, é muito ainda mais agora no verão, né? Bota sim, na banheira com certeza. E... Ou forra de papel, deixa só de fralda se for pequenininho, com uma roupa velha. Tenham roupas velhas para brincar, né? O uniforme da escola também é para isso, para as mães que estão ouvindo. Criança tem que voltar suja da escola, sim, faz parte, é por isso que a gente usa uniforme também, sim, né? E aí algumas dicas, né, de coisas simples que podem funcionar bastante. E aí, claro, de acordo com as idades, né? Quando a gente pega crianças ali dos 2 anos e meio até uns 6 anos, a gente pode pegar potes, né, ou caixas e fazer a caixa da sugestão da brincadeira, porque às vezes a gente não tem ideia, não sabe de onde vai tirar ideia para brincar com as crianças, né? E a gente pode fazer um pote. Se eles forem bem pequenos, pode representar por figurinhas de personagens. Aí bota bruxa, bota pirata, bota cavaleiro, bota princesa, bota um cozinheiro, bota uma professora. Ou pode botar lugares, né? Pode botar castelo. E aí, cada dia, a gente tira algo dali e aquela vai ser a brincadeira do dia. Então, a gente tirou o chapéu da bruxa, o desenhozinho. Hoje a gente vai virar bruxa, vai fazer poção mágica. Ou é o cozinheiro, hoje a gente vai pra cozinha. Porque tem aquele elemento surpresa, vocês vão ter que inventar a brincadeira junto e é algo no possível improviso, de fazer, né? Que é legal também, eles dentro de casa. Né? Mas as dicas principais é você ter uma organização e uma rotina. E uma rotina que te permita que teu filho brinque sozinho, tenha incentivo de brincar sozinho. E que ele também tenha o teu momento contigo, né? Que isso é importante para a intervenção de um adulto. Muitas escolas, e eu sei porque eu participo tanto no privado quanto no público, né? Tem na educação infantil, principalmente até os 6 anos, direcionado, não os encontros online, mas mandado muita proposta legal e pensada de forma acessível para se fazer em casa. Então é bacana dar uma pesquisada. Pra gente brincar, a gente vai crescendo, vai perdendo a capacidade de brincar e de imaginar um pouco, né? E eu sempre digo para as profs e digo para todas na formação continuada, a imaginação ela precisa ser alimentada. Se você não alimenta a sua imaginação, e como é que você alimenta a imaginação? Vê filme, escuta música, pesquisa. Vai, olha, eu vou pesquisar brincadeiras, eu vou organizar e nós vamos fazer um roteiro de brincadeiras com as brincadeiras que eu pesquisei, que eu encontrei, né?
brinca com as crianças, ouve o que eles estão dizendo, lê histórias. As histórias podem ser portas para brincadeiras maravilhosas, e eu puxo peixe para o meu lado, porque eu amo essa parte. Mas tem toda essa possibilidade, né, de coisas simples. Aí eu trago para vocês, existe um livro chamado Não é uma Caixa, da Antoinette Portes, em que um coelhinho, né, a mãe do coelhinho pergunta, o que você está fazendo nessa caixa? Isso não é uma caixa, isso é um prédio em chamas. Não, é uma simples Aí caixa, porque às vezes a gente brinca, né? O que você está fazendo dentro dessa caixa, coelhinho? Isso não é uma caixa, é um carro de corrida. Coisas simples, bobas, mas que precisa da imaginação. E uma criança precisa que a imaginação seja alimentada, assim como um adulto. Só que eles têm a porta mais aberta. Então, eles deixam a imaginação entrar e fluir. A gente já tem que instigar mais isso, talvez participar, ouvir, trocar no grupo de mães lá do WhatsApp, o que vocês estão fazendo, porque isso alimenta a nossa imaginação e nos inspira. Sim, com certeza. E também tu falou duas coisas, né? Murilo Gun, conhece, né? Não tem como não conhecer. Cursos Desculpa, eu não consigo. Murilo Gun. Já ouvi falar assim. Não conheço a fundo, mas já ouvi. Depois vou te passar, então. Tem vários cursos online gratuitos de criatividade. Vamos lá. Bacana, muito bom. Vou passar para as mães também. E outra coisa que eu ia comentar, não sei se tu vai chegar a falar nesse ponto, mas além de organizar e fazer a rotina de um brinquedo, duas brincadeiras, a questão dos horários também, né? Tu quer deixar teu filho mais agitado ou já é um horário mais calmo, brincadeira mais leve, ou de repente uma historinha antes de dormir, né? Sim, porque aí tudo depende. Aqui, eu não sei, João, mas a minha é um agito 24 horas por dia, então todo tempo. Se ele puder, ele dorme brincando. Eu acho que ele cai, não, né? Naquela coisa de, eu vejo. Tenho amigos, né, que a criança desliga, assim, vai baixando. Aqui em casa pode botar a música do Reiki, pode acender incenso, não adianta, nada funciona. Mas é que a mãe é meio a mil, assim, né? É o retrato do que as crianças acaba são. Passando, né? Acaba passando. Um pouco, é verdade. Mas é muito disso, depois se o teu filho é um pouquinho mais calmo, né? Depois do almoço, a tendência é ele querer descansar, não sei, né? Depende. Então, tu não vai fazer uma brincadeira tão agitada, né? Uma coisinha mais calma, ou deixar para brincar depois. Pensar os momentos, pensar a rotina. Né? Exatamente, a rotina organizada na rotina que você tem da sua casa. Não tem como ter uma receita pronta, porque cada criança é de um jeito, cada criança é única. Então, a gente vai pensar de acordo com a realidade, de que a gente pode, que o nosso filho pode, mas que a gente consiga ter momentos com eles, momentos plenos, em que a gente possa, né, nem que seja uma vez por semana, duas, se for possível. Se fosse todos os dias, seria perfeito. Deixa o celular, deixa o trabalho, e te senta e brinca. Né, te doa para aquele momento. É difícil e às vezes a gente cai num vício de que isso não entra mais na nossa rotina, mas é muito importante, né? Então eu sugiro, em primeiro lugar, pensar a rotina, alimentar a imaginação e pensar o espaço onde a brincadeira vai acontecer. E dei uma dica, mas depois tem várias outras de possibilidades, né? De como brincar. Eu queria só rapidamente te interromper. A Chayana, que está aqui nos escutando também, isso que tu falou de grupos é muito isso, né? A Chayana tem 2 meninas e eu também. Aí ela começa assim, mandar fotos de o dia do chapéu, o dia do cabelo maluco. Pô, Chayana, me dá essas ideias aí, vamos compartilhar. E hoje a gente tá assim, vamos se ajudar, né, nos grupos. Você precisa trocar coisas que eu fiz e que deu certo, né? Coisas que funcionam bastante, né? Sim. Então a gente tem que trocar enquanto mães para se ajudar mesmo. Aí a gente vai para uma segunda questão, que é o estímulo, né? Desses brinquedos, dessas brincadeiras, e as indicações conforme as idades. Podia falar um pouquinho mais sobre esses estímulos, se quiser separar por idades, se quiser falar por exemplos, aí tu fica à vontade. Então, assim, né, a primeira é pensar que às vezes a gente compra um brinquedo, porque a criança está precisando desenvolver a linguagem, e a gente acerta lá no outro lado, porque quando a gente propõe um brinquedo, aquele brincar, ele vai ser da exploração da criança, vai surgir do que ela quer. Né? Não do nosso direcionamento. Então, nós não somos compartimentos fechados. Aqui eu trabalho a linguagem, agora fecha. Aqui eu trabalho a matemática, agora fecha. Aqui eu trabalho o corporal. Uma brincadeira pode dar conta de tudo isso, mesmo que a gente esteja objetivando só uma coisa, né? Então, eu posso brincar de faz de conta, querendo trabalhar a imaginação e a criatividade, mas eu vou estar atingindo o raciocínio lógico, a sequência lógica quando a criança conta uma história, né? Eu posso estar trabalhando toda a questão corporal, dos movimentos, da expressão corporal da bruxa, quando a gente vai brincar de bruxa, por exemplo, né? Então, a gente pode comprar com um intuito, ou trazer um brinquedo, ou fazer uma brincadeira com um intuito, mas ele não é o único que vai funcionar e várias coisas vão ser atingidas.
Então, eu penso assim, não, é uma gama muito grande, as crianças, né, elas, do 0 aos 10 anos, é muito extensa a possibilidade e a distância entre o que cada grupo gosta. Mas eu vou falar para vocês da experiência, né, de brincar com crianças que eu tenho e que funciona muito. Crianças bem pequenas, lá, bebezinhos até 2 anos, o que funciona muito? Né? O que eles dão conta e que chama atenção? A nossa voz, as nossas expressões, né? As coisas bastante sinestésicas, o que tiver cor, o que tiver som, né? Mas eu ainda acho, né, que nesse momento, já que a gente está em pandemia, trancado dentro de casa com as crianças, né, que a gente é a melhor ferramenta para todas as brincadeiras, com os pequenos, muito toque, né, muita cantiga, muita brincadeira que busque tocar o corpo e todos os momentos serem transformados em momentos de brincar. Desde a troca da fralda, a alimentação, tudo isso vai virar um momento de brincar. É muito amplo dizer, né, o que, mas, por exemplo, eu vou passar para vocês, vou tentar dar um exemplo para cada brincadeira e dar fontes para vocês pesquisarem. Conheci semana passada um ninho musical, que é da Fabiana Godoy, e ela traz músicas para bebês, então vale a pena vocês irem pesquisar e conhecer esse trabalho, mas é uma brincadeira que eu testei com o João e que é a nossa paixão agora, que ela funciona assim, pega a mãozinha do bebê, e aí você vai fazer assim, roda, roda, passarinho, vai rodando no seu ninho. Pica, pica, passarinho, até encontrar um buraquinho. E aí você vai fazendo passinha na criança. E aquilo rende horas, né? E vai... Então, você toca, você canta, você convida a criança para brincar junto com você. Então, essas brincadeiras de toque, de música. E aí, as mães que talvez não sejam da área da educação, que não tenham muito esse repertório, o que eu sugiro? Ninho musical que eu descobri semana passada. Eu sugiro Tiqueque, que é um grupo musical de São Paulo excelente, né? Que aborda muitas brincadeiras cantadas. Palavra cantada que já é bastante conhecido. Muito bom. O grupo Tri, que são brincadeiras musicais. Isso dá para todas as idades, mas com os bebês funciona bastante. E eu não digo para a gente passar só o vídeo para a criança ver, não é isso, mas é para a gente olhar o vídeo e conseguir trazer a brincadeira para a gente, interagir, tocar, né, fazer um carinho. E aí a gente entra ali na gama dos 3 até e aí depende da maturidade da criança, a gente vai levando o nível, né, nesse faz de conta, nesse universo de brincar de faz de conta. Como eu disse para vocês, eu tô aqui, isso aqui é uma toalha de mesa de aniversário amarela, aqui, que a gente tem uma toalha de mesa de cetim. Então a gente amarra, cada um amarra de uma cor, eu amarro uma, o pai do João amarra a outra, e o João amarra a outra, e nós viramos super-heróis. Aí a gente se prende no sofá, atrás das almofadas, e vamos salvar. Ele sobe aqui, eu tenho um pátio aqui, né? A gente sobe na árvore do pátio, a gente salva ele. E o faz de conta, ele é uma potencialidade muito grande de brincadeiras, porque não precisa mais nada, é uma caixa, é um lenço. Existem 3 livros, né, que vale a pena a gente conhecer. A autora é Patrícia Albert, não sei se pronunciar corretamente, mas é o jornal, o livro, o lenço e a garrafa. E é justamente isso, uma criança achou um jornal e ela, todo livro sem ler palavra nenhuma, porque é um livro-imagem, ela vai fazendo brincadeiras com o jornal. O jornal vira um barco, o jornal vira uma luneta, o jornal vira um chapéu. Depois o da garrafa, ela pega essa garrafa e ela vira uma outra luneta, vira uma garrafa que navega pelo mar, ela acha um lenço, vira barraca. Então são o que ela quiser, coisas, né? Tá nas mãos dela. Vira o que ela quiser. Esse livro é bacana, porque você pode, né, ter um livro assim, e aí a partir daquele livro, cada dia vocês vão fazer o que é brincado que a menina brincou. Que são, né, vamos dizer, incentivos para brincadeira. A partir daquele livro que a gente leu, a gente vai tirar várias brincadeiras dali, né? E isso é da observação dos pais. O João gosta muito de desenhos, né? E tem um desenho que a Peppa, né, que às vezes é muito criticada, foi uma porquinha que eu aprendi a gostar. Eu não gostava dela antes, mas eu comecei a observar com outros olhos. E ela deixa cair no ralo a chave. E o episódio todo é tentando tirar a chave do ralo. Ele passou 3h30 fazendo essa brincadeira quando ele descobriu que no nosso pátio tinha o ralo da chuva. Aí ele pediu a chave da porta do quarto dele, ele botou galho, ele ficou uma tarde envolvido naquilo a partir de uma coisa simples.
Mas é claro, o adulto foi ali, ele começou a brincadeira sozinho. Mas o adulto trouxe a escavadeira dele para tentar cavar, né? O adulto, eu, a mãe, né? Pegou a vara pesada, a pescaria, essa aqui, levou lá para ele tentar buscar, pegou um galho E da isso árvore. tu Então a pode gente tem até que questionar a criança, né? Tu acha que isso vai conseguir pegar? O que que tu acha que a gente poderia fazer? Começa a fazer exatamente, perguntas, né? Começa a estimular. exato, é usar a nosso favor o que a criança está te dando. Quando eu estou cozinhando, para mim é o momento mais difícil, não sei para outras mães, né? Uhum. O que ele quer? Ele quer estar vendo o que eu estou fazendo nas panelas, quer ficar subindo no colo, quer ficar perto. Então a gente pega todas as panelinhas e eu boto macarrão cru, feijão cru. E do meu lado vai fazendo comida também, vai Sim, mexendo vai cozinhando também, juntos. né? Vai cozinhando junto. Passar as tarefas domésticas, tratadas de forma lúdica, são excelentes também, né? Então, vamos brincar de botar roupinha na corda enquanto a mãe bota. O aspirador, né? Tem crianças que se assustam com barulho, mas ele adora. Coisas de oportunizar, de não ser uma coisa só minha, de ser uma brincadeira junto com ele, ele acompanha, a criança acompanha enquanto você está fazendo. Senão ela vai ver que é o momento que ela não tem como brincar contigo, né? O momento que vai ficar Sim. isolado ali tendo que se virar, né? Então envolve a Não, criança, e aí né? fica louca, porque tu tá tentando cozinhar, tu tá tentando passar o aspirador e a criança pendurada, a criança querendo atenção e a criança te chamando, te chamando, te chamando, né? Não termina nunca nada. Não. Mas é isso aí. E quem tem duas, então, hein? Não, assim, ó, aí é... E quem tem 3, então, é medalha de super-herói. Admiro muito. É verdade. Como dar maior prioridade para o maior desenvolvimento da criança? Essa pergunta eu achei meio difícil, mas vamos lá. É que o desenvolver a criança, né? Eu acho importante, eu participei de uma formação que Eliane Lisbão, que é da nossa cidade, tem uma clínica de atendimento a crianças, né? E ela faz várias formações falando sobre desenvolvimento infantil. A gente deveria, como a gente se dedica a uma profissão e estudo, estudar também, né, sobre o desenvolvimento da criança. Eu vi que a tua última live falou sobre isso também, né? Muito legal. Foi bem bacana, porque eu preciso saber o que esperar daquela idade. Não existe um padrão. Cada criança tem seu tempo, sim, ok. Cada criança tem o seu tempo para se desenvolver. Mas existem coisas, né, estudos já que comprovam que até certa idade se espera isso. Quando isso passa demais, pode ser algum alerta para a mãe. Ou então, quando isso, né, é além da fase, também pode ser um outro alerta. E a gente tem que conhecer. E para isso a gente precisa ler e buscar, né, sobre isso, como a gente lê e busca sobre outras questões da nossa área profissional e da nossa vida. E aí eu vi que ali é difícil saber o que brincar em cada fase. Alguém comentou ali, né, que eu tô acompanhando aqui, né? Isso vai muito da observação, né? Do que tu observas na criança. Porque eu não posso te dizer que lá com 5 anos, quando a gente chega com os crianças, não vão gostar dessas mesmas brincadeiras de pegar e de apertar e de tocar músicas, né? A criança, ela vai te dando pistas e a gente consegue descobrir do que brincar quando a gente conhece a criança. E às vezes... rapidinho. Às vezes a criança acho que fica tão bitolada ao que a gente dá, que ela a gente não dá espaço para ela mostrar o que ela realmente quer, né? De repente pode ela não estar gostando, né? Exato. Deixar ela brincar sozinha, isso é importante. Semana passada, uma mãe, amiga minha, me ligou e disse assim, eu não sei o que faço, porque o João, vou dizer o João, o nome do meu filho, ele não quer brincar. Ele não quer... Aí, quais são as opções que ele tem entre brincar e o quê? E a TV. E a TV rouba eles das nossas brincadeiras, né? E se a gente deixa... E a gente sabe que é necessário, não posso ser hipócrita que o João não vê TV, e às vezes vê mais do que eu gostaria, porque é uma forma que ele tá tranquilo, tá calmo, mas, né? Quando a TV é a única opção, é óbvio que a criança não vai preferir sentar e brincar se tá vindo pronto ali, né? Então, o que eu faço muito? A TV desligou, acabou, tá fazendo mãe, queria mais TV, não quer brincar comigo, eu não dou bola. Eu sento e começo a brincar. Eu brinco, eu enfileiro o carrinho, isso na sala de aula com todas as idades. Ele vai vir. O que tá fazendo? Pra tentar saber. Então, você começa a brincar, não precisa chamar, né? Dizer, vem brincar comigo, ficar convidando. Começa a brincar. Tu começa a brincar lá no teu canto com as coisas dele, ou seja o que for, e a criança vem, porque a criança é curiosa. Nem que seja só organizar, né? Para ela estar brincando também, organiza ali a casa. Começa a organizar e aí depois tu passa adiante. Olha, eu tô tentando botar esses carrinhos em fila, vamos procurar uma luz verde para botar a luz verde. Aqui, não tô conseguindo. Vamos fazer uma ponte, coisas assim, uma coisa que funciona muito aqui em casa é o circuito de bolinhas.
Então a gente pega uma vara do que tiver e amarra canudo de papelão, amarra a garrafa PET cortada e joga aquelas bolinhas de máquina para fazer um circuito todo. E fica-se horas brincando disso, funciona bastante. Eu também. acho que isso de ficar brincando, agora eu me imaginei outra coisa, minha mãe pedagoga, né? A Martina, minha mais velha, ela cisma que só quer brincar com as mesmas crianças, né? E a gente fala, ó, quando a fulana não puder, tu vai ficar sem amigos, então tem que começar a chamar outros, né? Dar essa liberdade. Aí a minha mãe, esses tempos, o que fez? Ah, tu não quer? Mas eu quero, eu vou chamar a fulana. Foi muito engraçado. Exato. Não deu 10 minutos, nós estávamos brincando. Já estavam, porque as crianças, elas têm essa flexibilidade muito maior, né, do que a gente. E aí tu me perguntaste do desenvolvimento integral, né? O que a gente tem que tentar mesclar, né? Apesar de uma brincadeira atingir várias áreas e ela ser responsável por desenvolver várias áreas, nós não somos gavetinhas, a gente tem que ver se a brincadeira ela não está muito só no virtual, só no game, porque isso é importante, eles estão dentro dessa geração conectada, interligada, não tem como fugir, então eles não tem como fugir, deixar alienado. Mas quando a brincadeira está só ali, é um problema, porque tem outras áreas corporais e outras áreas, porque, por exemplo, um quebra-cabeça virtual. Show! Mas tu pode ter certeza que uma criança que sai tão bem só no virtual vai ter uma dificuldade, talvez, ali na hora de encaixar o concreto, porque isso é outra habilidade. Então, a gente tem que tentar, nessa rotina que eu disse para vocês pensarem, organizarem lá, que vai ter o momento das brincadeiras virtuais, que vão desenvolver algumas áreas, que vai ter o brincadeiro das brincadeiras de vivências corporais mesmo, quer pular em cima da cama, quer fazer um circuito, quer andar de balanço, que vão dar mais conta maior do desenvolvimento corporal. Vão ter as brincadeiras de cantar, de dançar, de ler história, de dramatizar, que vai dar conta da linguagem. Então, tentar mesclar brincadeiras de diferentes áreas, mesmo que elas desenvolvam várias áreas juntas, elas têm um foco maior, né? E isso que a gente tem que ver, porque tá brincando, mas tá brincando sempre da mesma coisa, do mesmo jeito. Vamos oportunizar outras formas desse brincar. Mas para isso a gente precisa olhar para a criança do que ela brinca. Sim, com certeza. A Kerley acabou colocando, observar os interesses que eles manifestam e a partir daí explorar de diferentes formas. Vê se mais alguém. A Gabi sempre muito excelente com as falas. A Kelly. A Kelly é professora da rede municipal, trabalhei com ela, tive o prazer de trabalhar. Obrigada, Kelly. E eu acho que aqui, essa parte que tu falou aqui, que alguém comentou das idades, não saber qual brincadeira, eu acho, não sei se a Chayana quis falar isso, mas é bem assim, claro que a brincadeira vai mostrar se a criança não está preparada ou não, que aí dá aquele estalo, porque será que ela não está conseguindo fazer aquilo? Mas eu acho que é muito será que eu estou dando o brinquedo certo? Por mais que na caixa ali diga a idade, tem brincadeiras que tu não sabe, né? Será que eu estou estimulando o que está faltando, né? É aquela dúvida de toda mãe, né? Tá estimulando da maneira correta? Às vezes eu tenho isso muito com os livros, porque a indicação de leitura de tanto a tantos anos, né? Isso vai depender da mediação que tu faz, né? A gente tem que fazer a mediação do brinquedo. Talvez um brinquedo como esse, né? Desses aqui de apertar os livrinhos, aqueles musicais. Eles sejam indicados para bem bebês, mas se uma criança maior pegar, dependendo da mediação que a pessoa está fazendo com ela, explorar, olha, vamos achar, vamos contar, vamos inventar, vamos fazer outra coisa. Esse brinquedo aqui, que é uma pescaria, aquela bem antiga que a gente tem, né, em casa, que eu já fiz de imã aqui em casa com tampinha de garrafa, é um brinquedo indicado para crianças maiores, de 4, por causa da coordenação motora, da paciência, e o João adora, e ele passa horas. Então, a gente tem que experimentar, oferecer, né? Eu sei, o único brinquedo que eu tenho restrição, porque eu não consigo, é uma visão minha particular, que eu não consigo considerar brinquedo é a arma mesmo, né? Se eu não consigo trazer a arma como para o universo do brincar, né? Mas ela faz parte da realidade. O restante a gente experimenta, eu experimento, olha, isso aqui não dá ainda, tem coisas que eu trago achando que ele vai achar o máximo e não dá a mínima bola. Faz aquela festa. A gente compra aquele brinquedo carésimo, o dinossauro, meu filho é apaixonado por dinossauro. E ele abre e brinca com a caixa que tem um cenário. Né? E acontece isso, mas aí a criança vai te devolver nesse momento. Uma outra dica importante, tem aniversário. Isso eu aprendi com o Eduardo Porcíncula, que está nos assistindo. Né? Teve aniversário, Natal, todo mundo deu presente, ganhou muito presente, tem muito brinquedo novo, guarda. Não dá tudo de uma vez só. Ainda mais que muitos são parecidos, né?
Às vezes só muda a cor, assim, mas a lógica é a mesma. Então vai dando aos Exato, poucos. não, guarda e dá aos poucos. Ou então faz kits. Olha, essa semana vão ser esses brinquedos. Brincou? Guarda aqueles brinquedos, puxa outros brinquedos, porque são os mesmos brinquedos, mas a criança não vê. Eu faço isso muito na sala de aula. Não via faz tempo, então se torna novidade de novo, né? Tem coisas que ele não brinca 2, 3 meses, que ele vai brincar de novo e adora, e aí tem todo o interesse novamente. Primeiro porque às vezes tu guardou, né? E depois, segundo, porque outra habilidade ali foi formada, ele deu o estalo de que aquilo Sim, também é legal, exatamente. né? O João que brincava com um carrinho não é o mesmo João que vai brincar com ele daqui a 3. Antigamente, o carrinho para ele era só para girar a roda e ver o barulho que fazia. Hoje ele entende. Aí ele quer que eu bote um papel verde para o carro parar. Então é uma habilidade que não se tinha e que se construiu, Sim, né? E aí sim. ele consegue dar conta disso agora. Ó, Vanessa e Jordano, ótimas dicas, experimentar, é muito importante. A gente tem muita demanda de brinquedos também no mercado, né, Gabi? E Sim, a gente sim. fica meio louca, né, assim, de saber o que vai escolher, né? Bastante, bastante. Eu tive essa experiência ontem, nós fomos à loja de brinquedos, né, para falar com o Papai Noel. E Nunca eles tinha querem vivido essa tudo. experiência como tudo! Se eu for, eu sairia pobre de lá, não dá. A gente tem que Mas eu acho que prestar eles atenção nem naquilo. sabem direito o que eles querem, né? Porque tudo ali tá Não, ali eu ainda estou na chamando, né? fase dele entender que não pode abrir os brinquedos dentro da loja, né? Isso é uma Ah, sim. aprendizagem. Aqui Aham. a gente deixa o brinquedo na caixa, e aí é todo o trabalho, né? Aquele fiasco, a gente vai ensinando, vai passando vergonha, vai olhando para todo mundo, mas depois Acontece, passa. todo mundo Mas passa. olhar é muita demanda mesmo, né? E muitas vezes as crianças têm muitos brinquedos e vão brincar com a colher, com a batata, com a Uhum. A caixa de fósforo, com embalagem. qualquer outra coisa. Então, mais É. importante isso, né? Eu vejo, tanto como professora como mãe, é a mediação que o adulto faz e a orientação que ele dá, ou a forma que ele ensina a explorar, do que o brinquedo ser muito caro ou não, né? Sim. Um dos brinquedos preferidos do João no primeiro ano de vida dele foi esses cubinhos de encaixar, assim, ó, Ah, de sim, fazer adoro torre. esses aí. Ele É. ama fazer, as latas de leite dele são muitas aqui, e ele ama fazer torre da lata e derrubar. Ama, e são latas, né? Acho que a gente vai chegar mais adiante nesse assunto de Sim. brinquedos, assim. E eu já ia te comentar, faltam só 10 minutos para Ai, terminar meu Deus, nossa eu live. falo demais. Tá, tá Vamos bem. escolher uma pergunta aqui para escolas abertas aí, Gabi? Porque senão a gente não vai começar, não vai continuar. Não, É, eu, uma seria. Pode falar. eu acho que a gente pode conversar depois, mais no final, sobre as das águas, né? Que eu acho que as mães vão querer algumas É, dicas acho que é legais, legal. né? Tem a questão dos É. brinquedos de sucata, do que é possível fazer, né? E eu posso contar. Mas fica à vontade, Raquel. Como eu tô de Não, novata aqui, o que que tu acha de todas? Qual que tu acha que é mais interessante? Ou vocês aí, gurias, fiquem à vontade para perguntar alguma coisa. Acho que é tanta informação que não dá tempo nem para elas digitarem aí. eu Mas falo aqui, mais ou demais. menos, só para vocês terem uma ideia do que a gente tinha programado. Brinquedos prontos ou brincadeiras pedagógicas, acho que tudo tem os prós e os contras, né, Gabi? Mas se a Uhum. gente vai fazer, tem todo esse envolvimento, né? Acho que o ganho é maior, né? Com certeza. As Construir. crianças, essa geração está muito acostumada ao brinquedo fazer alguma coisa. Eu comprei esse avião esses dias no centro e o João queria saber, mas o que ele faz? Onde aperta? Esses brinquedos são legais, têm estímulos, mas tem que ter a medida, porque a criança precisa interagir com o brinquedo e ela criar a história. Não precisa o brinquedo fazer alguma coisa para ele ser legal. O legal, mais legal de brincar também é a gente criar a brincadeira, a gente fazer o Porque faz de só um conta. avião, né? Tu não tem uma pista, tu não tem o resto, não tem Não, passageiros, cadê a né? pilha? Ele me pede a pilha. É, Onde está o botão? Onde é que está o botão do é, dinossauro que não vem com som? Né? E isso está é, muito nessa geração tecnológica, né? E acaba se muito. perdendo o criar, o imaginário, fazer de conta um pouco. Depois aqui, tô dando uma geral aqui pra gente dar uma ideia. De repente a gente pode pontuar um pouquinho de cada, né? Ideias de Uhum. construção de material reciclado, acho que a gente pode deixar no final junto com essas da brincadeira de água, brincadeiras populares. E essa aqui, de repente, a gente pode desenvolver mais um pouquinho. Além de brinquedos e brincadeiras, o que mais pode entreter as crianças nesse tempo com restrições e muita ociosidade? Até para tirar eles do sofá, né? Dar uma Sim. mexida. Até aula de educação física. Vamos lá, hoje eu sou instrutora, né? E vamos lá, bota uma música e vai com eles. Aquelas caixas, né, que eu falei, são a sensação, porque a gente vira mágico. Então, hoje é mágico, vamos construir a cartola, então já entra a arte. Vamos amarrar, vamos ver as palavras mágicas, vamos pesquisar uma mágica, daí entra a tecnologia para a gente pesquisar no Google lá. Vamos fazer um show de mágica, né? Olha, música, a Vanessa pediu ali. Bom, música e história e arte, né? Sem um leque de mil, se a gente alimentar a nossa imaginação enquanto é isso, de mil possibilidades.
né? Eu sugeri para vocês alguns grupos. Outro grupo que vale a pena conhecer para brincar de música também é um grupo chamado Pé de Sonho, é um grupo de Minas Gerais. Eles têm tanto shows ao vivo quanto produções de vídeo para as crianças, com músicas encantadoras, né? Que vão falar de várias coisas do universo infantil. Trouxe alguns brinquedos. Quem me conhece, eu tenho várias colegas, professoras aqui que estão comentando, a Vanessa é uma delas, que sabe que a minha habilidade manual é zero. Eu sou boa nas artes cênicas, em contar história. Muitas mães talvez se encontrem. Então, assim, os nossos brinquedos, eles são bem, atingem o objetivo, mas são bem, assim, mal feitos. Assim, uma professora de artes vai ficar... Por exemplo, uma coisa que ama, assim, o pai do João gosta muito de fazer concertos na casa e ele gosta da avó atrás, na volta, nas ferramentas. Então, furei com uma lata, com uns parafusos sem ponta, aqueles mais arredondados, assim, quentes. E aí, enquanto o pai dele tá martelando, tá trabalhando aqui, ele tá na volta com o martelinho dele, botando. E ele passa horas fazendo, ele tira e bota, e ele enrosca. É uma lata, né? Tá fazendo agora. Né? Tá um adulto. No mesmo princípio, que já tá muito usado, eu só forrei os palitinhos, né? Minhas amigas artistas agora estão se contorcendo. É muito mal forrado, né? E ele tá se enfiando. Aqui tinha as cores indicando onde ele tinha que enfiar. E isso são brinquedos que ele brincou, gente, muito mais do que alguns brinquedos que ele tem aqui que ele ganhou pronto, que ele não deu tanto valor quanto a isso. Boliche de cores, tá bem usado também. Aí eu já aproveitei várias áreas, né? A gente botou números, porque ele gosta muito. E aí botou a quantidade de água e a água colorida de acordo com o número. Então, quanto maior o número, maior o volume. E aí ele ia jogando, joga argola, derruba com a bola. E essa questão da frustração, né? Porque com os pequenos, a gente tem ali 2 a 3 anos, o terrível tio, que é aquela adolescência dos bebês, que eles se frustram e não conseguem, dizem não para tudo, né? Então, as brincadeiras, assim, também valem a pena de investir. Aqui em casa e aí, a gente tem a lata, aquela que a gente caminha, como é que é o nome? Pé de lata? Pé de lata também, de lata, né? Os maiorzinhos já, aí eu já indico para os maiorzinhos, a partir de uns 5, 6 anos, por causa do perigo da latinha virar e do pé, né? E aí, para a água, né, que eu acho muito importante, assim, eu já digo para você, sempre que eu quero conquistar uma criança no início do ano, a gente leva para a água. Tá chorando na escola, quer adaptação, tem sempre uma semana da água. Coisas que funcionam bastante, né? O banho de mangueira, mas não o banho de mangueira tradicional. Esse novo que a gente fura uma garrafa PET todinha, bota a mangueira e vira um chuveirão. Se tem espaço. E aí fura, né? Faz os furinhos e eles adoram. Coisas que eu aprendi com as amigas mães, né? A gente pega os bonequinhos, miniaturas e congela em potes grandes de sorvete, do que for. E aí dá para a criança só, tira esse brinquedo daí. E aí tu dá secador de cabelo, tu dá martelinho, né? Pode ser dentro do balão para brincar. Bolha de sabão, que não tem erro nunca, né? Dá para fazer desenhos com as bolhas. Se a gente colocar anelina de alimento no líquido, quando estoura a bolha, tu vai estourando ela com uma folha de ofício e os desenhos ficam todos coloridos, né? A bolha de sabão numa PET, com um pano, porque daí ela vira uma tromba de sabão também, né? E aí tudo depende do espaço que tu tem. Essa semana nós brincamos na água porque fez bastante calor. O que a gente faz? Lava-jato. Botamos todos os carrinhos e fazemos um lava-jato. Mas isso pode ser dentro do box do banheiro. Porque se a criança vai brincar com água, mãe, deixa se molhar. Vai brincar com água, tem que se molhar. Não bota com restrição, né? Não, é sem restrição. Né? Outra coisa que é simples é as bexigas, né? Enche as bexigas, faz guerrinha, molha todo mundo. Com certeza. Vai aproveitar e repescar. Isso, assim, olha, permite a criança, né, experimentar aquela sensação que talvez algumas não botem a mão na água direto, não vão querer, né, entrar de vez ali, mas vai aos poucos. A espuma já é mais suave. O que é a dica? Para bolha de sabão, para dar banho, para lava-jato, bota shampoo de criança. Sim, para não ter problema nenhum ali de coçar o olho, alguma coisa. Exatamente, passa a mão no olho e já estraga a brincadeira, né? E para essa chuva, com a mangueira furadinha de guarda-chuva, e aí tu diz, não pode te molhar, então vamos dançar na chuva, né? O futebol de sabão. E acho que, cara, né, eu não sabia, não tinha dimensão que o tempo era tão curto, porque eu falo muito. E nas minhas formações eu falo. Essas lives passam voando. Passa voando. Mas eu me comprometo a colocar fotos, né, e te enviando para tu ir postando no teu
né? Esse Que a aí de gente vai futebol, colocando como é que dá para fazer? Essa eu fiquei curiosa. Futebol de futebol de sabão. sabão. Se tu tem um pátio, né? É a lona ou aqueles tapetes que a gente tem agora com um pouquinho de sabão, claro, né? Bem pouquinho. E de preferência na graminha, onde não vai Na ter grama. perigo. Aí tem que... A gente, quando não tem espaço para o futebol, é mais perigoso, pode cair. A gente faz a guerra do sabonete, né? Já fiz até com as crianças que a gente coloca o sabonete ali naquela espuma, que tu tens um pátio no tapete ou na lona. E aí tem que pegar, quem conseguir pegar mais sabonete ou brinquedos pequenininhos ensaboados, né? Dependendo da brincadeira. E Eu dá tava muitas risadas, pesquisando, né? Porque um vai sim, cair, outro vai rir do outro. a brincadeira da camiseta congelada. Então, tu pega a camiseta de todo mundo, congela, com papel É. entre elas, né? E depois cada um, quem conseguir descongelar e vestir primeiro, que tá geladinho, é o vencedor. Então tem várias. É. E se a gente pesquisa e alimenta a imaginação, porque é possível fazer isso, né? Dentro de casa ser divertido. Né? Essas questões, circuito com água, pega um balde e tem que encher o outro balde levando a esponja. Absorve toda a esponja, corre lá para o outro lado, espreme a esponja do outro lado, aí faz. Se tem Sabe o que irmãos, que faz isso me uma. lembrou um pouco, Gabi? Sabe o que que isso me lembrou um pouco? Aquelas brincadeiras que tinha, não sei se era a piscina do Gugu, mas esses programas Exatamente, tinha muito exatamente. disso, né? De competição e Exato, de até se era molhar. numa banheira, né? Às vezes a É, gente não tem espaço para uma piscina, para uma banheira, sim, para nada assim. A gente adapta. E dar banho, lavar a panelinha, dar banho nas bonecas, lavar né? boneca, essa eu faço bastante, é. Sempre que eu quero. Olha, a criança entrou chorando na escola, eu digo, a mãe já vem, tu não quer me ajudar a dar banho na minha boneca? Aquilo já muda, Já assim, o mudou. ar, né? E ele, Ah, já com conquista. certeza, já faz uma diferença, já conquista mesmo. Temos 3 minutos. Agora eu preciso de uma mensagem tua para essas mães aí que adoraram as suas dicas para deixar uma maternidade mais leve. Tu como experiência de professora e como uma experiência de mãe aí nessa maternidade, nessa pandemia. Brincar, né, é essencial, é importante, faz falta e precisa muitas vezes da mediação do adulto. Mas esse adulto tem que ser um adulto que está ali de corpo e alma. Então, em primeiro lugar, não se culpem se vocês não conseguem brincar sempre, né? Ninguém consegue brincar sempre, nem mesmo a professora na sala de aula, porque ela tem outras demandas. Mas, sim, em alguns momentos a gente consegue se doar para a brincadeira, né? A gente vai conseguir perceber coisas dos nossos filhos e as aprendizagens dele, talvez com um olhar maior ainda. Uma professora, quando ela tem que ver o desenvolvimento da criança, e ela senta e olha o brincar, ela consegue ler várias coisas sobre essa criança. E eu vejo que, como mãe, né, a gente também consegue perceber isso. Mas tem que ser leve, uma maternidade mais leve é justamente isso, não precisa ser. Se for sofrido, se for um momento que você estava atrapalhado, que não conseguiu se doar, se não estiver bem, brincar, a gente tem que estar bem, né? E a criança sente, às vezes a gente não está bem, isso faz Sente parte da tudo. maternidade, da É. rotina, né? Então, oportuniza outra coisa em outro momento, né? Vai brincar, né? Vai interagir com o teu filho, né? De acordo com a tua habilidade, traz as brincadeiras que tu fazias quando tu era pequena, quando tu viveu. Talvez eles não tenham a compreensão ainda do todo que tu queres passar, mas a intenção e a interação tá acontecendo, né? Naquele momento. Me comprometo a colocar uma lista para a Raquel disponibilizar no quem faz parte do grupo ou no Insta Fotos, dela, imagens, né? fotos, imagens, né? Mas canta, brinca, dança, conta história. E quando contar história, que aí eu puxo a sardinha pro meu lado, te doa, vira aquele personagem, porque passa muito rápido. Eu nunca pensei que essa verdade fosse tão forte. Passa Tão muito rápido. verdadeira. E Isso quando de vê contar eles, a história. exato, não Pode vai ser falar. mais, às vezes chega um ponto que não vai ser mais uma opção, eu vou brincar com ele ou não. Eles não vão mais querer brincar, né? Vai A vida passar, né? mudou, a vida anda e eles vão estar em outros interesses. E vocês vão estar junto, com certeza, nesses outros interesses, mas não vai ser mais o brincar. Porque isso é Com da criança, da certeza. É. infância muito latente, né? Então, aproveitem e vivam. E é uma coisa que eu tenho aprendido muito. Não faz mal se a louça ficar ali um pouco esperando, não faz mal. Se não der naquele momento para atender aquele compromisso de trabalho, se puder adiar, porque a prioridade do brincar e do estar junto em determinados momentos vai fazer toda a diferença, né? Não se culpem,
Com brinquem e certeza. se divirtam, né? Mas não se culpem se não for possível sempre. Ninguém consegue isso o tempo todo. É, porque isso que tu falou do momento, às vezes o momento que eles estão pedindo é os momentos que eles mais querem, né? Aí tu vai Sim, protelar, depois tu vai ir, já tá dormindo, já passou, já não é o momento, né? É muito isso mesmo, exatamente. ó. A Vanessa Giordano, ótima live. Live pode ter mais vezes. Parabéns, tá todo mundo gostando das ideias maravilhosas. E eu vou me despedindo, infelizmente. Ó, dava para Ai, fazer pois é várias, pouco muitas, tempo. muitas, muitas. Mas tem que sair antes que o Instagram ele avisa 30 segundos. Aí quando vê, não dá tempo Sim, nem de dar tchau. Quando da vê, ele gente já dar te tchau. derruba. Da Mas gente muito dar tchau. obrigada, viu, Gabi? Eu que Depois vou te agradeço. passar as dicas do Murilo Gun, vais adorar também. Tá certo. E eu vou te botar tudo que eu conheço sobre brincadeiras, né? E repertório de brincar, para poder passar para essas Isso, para a mães. gente ir trocando. E convido a todas, próximo sábado a gente vai conversar com o Djalma, o super fono, lá do Neuroeducando, sobre desenvolvimento da fala. Muitas mães, né, se perguntando, se cobrando, será que tá, esse desenvolvimento aí está demorado? É a fase? O que está acontecendo? Então a gente vai tirar todas essas dicas lá. Agradeço toda a participação de vocês aí, todos que estiveram presentes. A gravação da live vai estar disponível no feed assim que acabar, que eu acho que muitas mães não conseguiram ver. E amanhã eu já vou botar no YouTube, já vamos ser youtubers, Gabi. Tá bom, então tá. Tá bem. Já Então vamos curtam lá compartilhar também. Eu esses tenho um links. canal de histórias no YouTube, vou te contar. Gabi, tem várias histórias que também ajudam a gente com brincadeiras junto, né? Para as mães. Tá certo? Antes de eu encerrar, me lembrei agora que eu ia te falar e me esqueci. Eu faço muito a minha, eu conto a história, depois eu faço ela me contar, e ela adora. E eu nem Sim. imaginava que com a minha maior eu não fazia isso. Às vezes eles não querem escutar, eles querem contar, né? E do jeito deles, e contam Sim, direitinho, né? Página por página. Quer dizer, sim, a eles, gente eles... quer, a gente tem esse hábito de, porque a mãe é um adulto, né? Que só a gente consegue, né? Mas eles também gostam. então vou te deixar a dica pra gente fazer uma live só sobre histórias infantis. Que é Só sobre isso aí. histórias, com certeza. Isso aí Então tá anda, vai certo. rapidinho. Obrigada, Gabi. Bom final de semana. Obrigada, Beijo foi a um todos. prazer. Tchau, Valeu. tchau. Igualmente. Tchau.